Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive em 2017, quando eu fiz o caminho de Santiago de Compostela. Para quem não conhece o caminho, vale a pena a pesquisa, dá uma olhada no Google, joga lá Santiago de Compostela e para você ter mais informação, porque é bem bacana. Vamos lá, eu vou falar sobre um pouquinho do caminho. Ele começa na França, termina na cidade de Compostela, norte da Espanha, e atravessa a Espanha inteira. Eu fiz em um mês, estava caminhando em média 30 quilômetros por dia e foi uma experiência única. Das coisas que eu aprendi lá, eu vou dividir em três. E a primeira coisa super importante para mim foi o fato de fazer sozinho essa caminhada. Então eu saí do Brasil sozinho, cheguei lá sozinho e fiz até o final sozinho. Por quê? Porque ali é o tempo que você tem, é um tempo necessário para você perceber como a gente fica conectado com projeções futuras. Eu demorei uns 5 dias, mais ou menos, para realmente me desligar do Brasil. Mesmo que eu tivesse avisado a minha mãe, a minha noiva, um dia antes de começar a caminhada, né? Na hora que eu estava começando a caminhada, eu tinha avisado elas, eu ainda fiquei uns 5 dias pensando nos meus afazeres aqui, no meu trabalho, enfim, eu demorei para desconectar. E eu reparei que as pessoas que foram com colegas, eles ficavam, na verdade, continuando vivendo coisas dos países de origem, assuntos cotidianos, e tiveram lá os 30 dias caminhando e não tiveram tempo para pensar sobre, realmente refletir o que eles precisavam refletir e se conectar consigo mesmas. Por isso, essa questão de fazer sozinho eu acho bem interessante. Além disso, te dá a oportunidade de todo dia ser um dia de uma experiência nova, porque todo dia você pode conhecer pessoas novas, você não está apegado a ninguém, não existe um grupo, não existe regras que você precisa seguir, e isso faz também que você possa respeitar as suas vontades. Você pode parar a hora que você quiser para comer, você pode estar decidindo instantaneamente a hora de parar, ou mudar de ideia a hora que você quiser, sem precisar comunicar ninguém. Porque se você está num grupo, você vai comer, você vai parar num lugar, você tem que perguntar para os outros, você tem que consultar, enfim, normal, sociedade. Mas essa história de fazer sozinho te dá essa liberdade e é uma experiência bacana passar aí esses 30 dias respeitando aquilo, a tua vontade daquela hora, sem precisar negociar com nenhuma pessoa em relação à hora de acordar, de dormir, de comer, enfim, o que fazer. É por isso que eu coloco como fazer sozinho uma das três coisas que foram mais importantes nessa viagem. Uma outra coisa foi fazer sem o celular. Então, quando eu cheguei lá, eu tirei o chip, eu avisei, né, minha mãe e minha noiva que eu estava lá, que eu ia começar, e logo depois eu tirei o chip do celular e passei 30 dias sem me comunicar. E isso também foi muito importante, porque deu para ver como é importante compartilhar as coisas consigo mesmo, né? A maioria das pessoas estavam lá mandando foto, Instagram, rede social, aquela coisa toda, que é bacana, mas para viver o presente mesmo e não estar sempre olhando uma fotografia, uma imagem, uma cena legal, em vez de estar vivendo aquilo, já estar preocupado em compartilhar com o outro que nem está ali, né, que não vai poder sentir tudo aquilo, vai receber só uma imagem no celular, e você tendo a oportunidade de viver aquela experiência e não tá por completo ali, porque já está pensando em compartilhar, eu acho super legal, né, de fazer sem o celular por causa disso, de você esquecer dessa coisa de rede social e viver aqueles dias a realidade ali, né? E ali você tem a oportunidade, depois com o tempo, né? As primeiras semanas você ainda sente essa vontade, mas depois, a primeira semana você sente essa vontade, mas depois ela passa e você começa a vivenciar só aquilo. Eu fiz sem fone também, sem fone de ouvido. E isso também foi bacana porque você começa a sentir o todo. Porque uma música, você pode começar a viajar na música, sentir ela e de repente você também não está mais ali. E eu fiz questão de estar vivenciando, então fiz sem fone também. E a terceira coisa bacana que fica de dica para quem for fazer a viagem é sempre carregar a mochila. Para quem não sabe, lá
tem empresas especializadas que levam a mochila de uma cidade para outra. Então, de manhã, quando você acorda, você entrega essa mochila para a empresa já vai deixar essa mochila no albergue que você vai dormir. Então, você vai caminhar lá seus 30 quilômetros. Quando você chegar no albergue, sua mochila já está lá. Mas não faça isso. Se possível, não faça se você não tiver nenhum problema nas costas e conseguir caminhar com ela, caminhe com ela. Você começa a se sentir mais responsável por tudo aquilo que você compra, né? Os bens materiais ali, dá para fazer uma analogia bem legal, porque cada 100 gramas, cada 50 gramas fazem a maior diferença para quem vai caminhar 30 quilômetros num dia. Isso é de média, né? Muitos dias eu passei de 40, alguns dias eu tive que reduzir por causa da parte física, mas você começa uma loja de souvenir, por exemplo, você olha, poxa, queria comprar isso, mas será que eu preciso? Poxa, eu vou ter que carregar shampoo, escova de dente, é tudo menor, o mais leve, e você começa a fazer uma analogia com a sua vida pessoal e começa a perceber que muitas das coisas que você tem, você realmente não precisa, que dá para viver com muito menos. E muitas das coisas às vezes, que a gente tem, sempre quis ter, depois a gente reclama pela manutenção dela, né? Se a gente tem um carro, queria ter o carro, mas depois reclama da gasolina, da manutenção, do seguro. Mas isso só existe porque você tem o carro. E você, se você começar a comprar tudo que você quer lá no meio do caminho, que seja um chaveiro, isso vai pesar na sua mochila e você vai começar a reclamar e você vê que você não precisa disso. Então, essa companheira, vamos colocar assim, a mochila, ela é bem importante, acho bem bacana na viagem, tá? Enfim, essas são as 3 principais coisas: fazer sozinho, fazer sem o celular e fazer com a mochila, que eu daria aí como dica e eu queria compartilhar nesse vídeo. Quem quiser saber um pouquinho mais do caminho, tiver interesse, me chama no direct, eu converso, a gente troca uma ideia, talvez você esteja pensando em fazer essa viagem. Fica à vontade de me perguntar, vai ser o maior prazer e eu recomendo muito, é uma experiência fantástica. Valeu, um abraço.